Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecer la invitación a la presentación de este libro, que es All In, una teoría revolucionaria para detener el colapso climático, un libro que tuvo su primera edición en inglés en febrero de este año y que ahora tenemos el placer de tenerlo también en español para la alegría de todos nosotros que estamos buscando las preguntas, todas estas preguntas que también podemos ver contestadas en parte en este libro. El libro tiene dos autorías. La primera es Mariana Rodríguez. Mariana es de la generación Z y nació en Portugal. Es organizadora y capacitadora de movimientos sociales con experiencia en redes internacionales y le gusta el trabajo en equipo y los enfoques interseccionales revolucionarios. Es optimista, aunque también está frustrada con la situación mundial. Es una maestra de la improvisación y se enfoca más en hacer las cosas que en escribirlas. Así que ya habla bastante bien de Mariana. El segundo es Sinan Eden, que es millennial y nació en Turquía, vive en Portugal desde 2011 y tiene un doctorado en matemáticas. Es organizador y capacitador y le apasionan la teoría y la dialéctica. Últimamente no lee tanto como quisiera y probablemente ha asistido a demasiadas reuniones, como muchos de nosotros por acá también, me imagino. Bueno, hablar un poco de este libro, de autoría de Mariana y Sinan, que he tenido el placer de leer hace un par de meses y me pareció un aporte bastante interesante desde la perspectiva de las preguntas incómodas que nos hacemos y que no nos hacemos también, ¿no? Yo creo que en este momento donde pareciera que las herramientas que tenemos ya no son suficientes para dar cuenta de la realidad, Mariana y Sinan vienen a apuntar hacia esas preguntas que no podemos contestar y a la vez también abren nuevas interrogantes, ¿no? Abren nuevas interrogantes sobre cómo vivimos el presente frente a esa gran problemática que es la emergencia climática, el colapso ambiental, cómo eso nos afecta y también cómo nos afecta en el personal y también en el colectivo, ¿no? ¿Cuáles son las posibles respuestas? ¿Cuáles son las respuestas que no estamos ensayando? ¿Y cuáles serían las formas, los métodos que estamos repitiendo y que no están logrando el efecto que antes tenían? ¿Y qué deberíamos hacer entonces para poder dar este salto y salir de este lugar de a veces incomodidad, pero también nos dicen que a veces también de estar cómodos y cómodas, ¿no? En el lugar del quehacer militante, tratando a veces de repetir los mismos errores, sabiendo que estamos repitiéndolos, pero no haciendo mucho en el sentido de superar eso. Yo creo que el libro abre varias ventanas para pensar estas problemáticas y es también un libro muy honesto. Si yo tendría que decir algo de este libro, es que hay una honestidad de todas estas preguntas que nos hacemos y en nuestro quehacer militante, muchas veces nos deparamos, vemos que estos problemas todos están muy presentes, ¿no? Que es esta dificultad de avanzar, esta dificultad de generar nuevas estrategias que no hacemos como sabemos que están ahí, pero no tenemos la honestidad de preguntarnos qué pasa con eso, qué hacemos con eso y cómo avanzamos. Entonces es un libro bastante
desafiante también, está todo el tiempo diciendo, preguntando, ¿no? Vos como militante, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo entendés la realidad? ¿Realmente la está entendiendo? ¿O será que el neoliberalismo también ya está actuando sobre vos? Son preguntas muy incómodas, preguntas que hacen con que nosotros nos revisemos también sobre el lugar donde estamos en este sistema y también donde no estamos dando las batallas que deberíamos dar. Entonces yo creo que el libro es desafiante en este sentido y nos trae también un diálogo súper importante, que es el diálogo desde el sur global y del norte global. ¿Cómo hacemos este diálogo? Y cómo podemos avanzar a partir de una comprensión de que tenemos una problemática global y por lo tanto la tenemos que afrontar desde una perspectiva global también. Entonces creo que este libro también hace este puente súper necesario, que no es común. Muchas veces las luchas están muy en sí mismas, sobre todo cuando hablamos de luchas territoriales, que son las luchas que damos en América Latina en general. Obviamente eso también está en otros lugares del mundo, también está en el norte global, pero estamos y tenemos una herida colonial que muchas veces también nos impide de dar este diálogo con nuestros pares que están en otros lados del mundo. Por lo tanto, el libro también trae esa perspectiva de este abrazo militante y de este puente al diálogo entre todas nosotras personas que estamos preocupadas, deprimidas y buscando superar un poco estas estrategias que son muy valiosas, que seguimos haciéndolas por suerte, pero que por ahí no son suficientes para el tamaño de el desafío que tenemos adelante. Sobre todo, Mariana y Sinan traen algo que es crucial, que es ¿por qué los movimientos de izquierda no ponen la emergencia climática y el colapso ambiental en el centro de la agenda? Yo creo que ese es uno de los puntos que para mí me llamó más la atención porque es algo que efectivamente es así. Pareciera que estamos viviendo en otro mundo que no es exactamente este que estamos viviendo ahora. Pareciera que las grandes problemáticas que tenemos hoy eh, están como un poco ahí escondidas detrás de una teoría revolucionaria, tal vez ya ultrapasada para el momento en que vivimos, ¿no? Y logran hacer eso sin dejar atrás la lucha de clases. Logran hacer eso también haciendo un rescate histórico, ¿no? De todos los procesos revolucionarios que tuvimos, hacen un esfuerzo súper interesante de traer un poco esas experiencias y pensarlas en el presente. Entonces, creo que Mariana y Sinan también son representantes de una generación que ha vivido esas problemáticas más fuertes en sus vidas y por eso pueden también escribir con tanta honestidad y pueden traer estos interrogantes que por ahí ya las generaciones anteriores no lo pueden hacer porque ya nacieron en otro momento, ¿no? Entonces, ese diálogo intergeneracional también es algo muy, muy valioso del libro, lo sentí todo el tiempo porque soy de otra generación, entonces lo pude sentir bastante claramente a lo largo del libro. Además de eso, creo que algo que yo vengo notando, sobre todo acá en Argentina, yo soy de Argentina, en realidad soy brasilera, pero vivo en Argentina hace muchos años. Es que esa misma generación que estuvo en lo que fueron el movimiento de los paros de los estudiantes alrededor del mundo,
muchos ya fueron cooptados incluso por el sistema, ¿no? Entonces vemos eso también. Vemos una generación que frente al gran desafío, muchas veces también, o por lo menos aquí en Argentina está pasando eso, que es una cooptación por el sistema, ¿no? De decir, bueno, vamos a luchar con las herramientas del propio capitalismo. Y Mariana y Sinan vienen para mostrar que desde de la juventud y desde de estos nuevos movimientos que surgen, hay interrogantes que son muy valiosos y muy potentes y que pueden entablar un diálogo súper necesario entre los que ya venían luchando antes en contra del cambio climático y todas las problemáticas socioambientales y traer también esas ideas más frescas, ¿no? Esas ideas que logran ultrapasar nuestros métodos y nuestras teorías y nuestros manuales, que muchas veces no queremos dejar atrás, o los manuales que insistimos en utilizarlos, aunque muchas veces ya no dan las respuestas que necesitamos para afrontar los problemas que tenemos hoy. Entonces, es un libro que además de eso genera la sensación de que tenemos que hacer la revolución ya. Entonces, creo que es también esa chispa, ¿no? Que se prende y que hace con que une quiera estar en la lucha, que quiera hacer con otros, que quiera también dialogar con estas propuestas, que son propuestas interrogantes. Eso es algo en el libro que es muy destacable, ¿no? No son propuestas que ya vienen cerradas, sino que son interrogantes para seguir pensándolo, invitando también a las personas a que lo piensen y que podemos construir esas respuestas y estos ensayos colectivamente. Entonces, es un ejercicio colectivo, un esfuerzo de interpelar a las organizaciones, a las personas militantes que ya están en la lucha, pero también a aquellas personas que quieren por ahí empezar a militar, pero que no saben bien por dónde o cómo. Por lo tanto, creo que el libro también es muy valioso en el sentido de formación, ¿no? Y de invitación al diálogo entre organizaciones, entre militantes y entre personas que están simplemente preocupadas con el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, estas son algunas impresiones sobre este libro de Mariana y Sinan. Y tenemos algunas preguntas para Mariana y para Sinan. Yo voy a empezar con Mariana y te voy a preguntar, Mariana, ¿de qué se trata el libro y por qué ustedes decidieron escribirlo? No sé si me escuchó Mariana, si está por ahí. Estou aqui, sim. Ahí. Tive uma pequena quebra na internet, mas acho que já estou a voltar. Boa. Olá a todos, a todas. Queria primeiro agradecer à Vanessa por esta incrível introdução, e fez-me sorrir várias vezes, e fico feliz por isso. Sobre o que é que se trata do livro e porque é que nós decidimos escrevê-lo. Ora bem, pegando um pouco o que já falaste também aqui hoje, sobre, por um lado, portanto, quando olhamos para a realidade, percebermos a mudança sistémica que é necessária ser feita, e, portanto, percebermos que é preciso, neste momento, que o capitalismo não só está na raiz de muitos dos problemas atuais, como muitos deles não são possíveis resolver-se dentro do próprio capitalismo, não é? E, ao mesmo tempo, o facto de nós vivermos
em crise climática e, portanto, esta ser uma realidade atual de estarmos a ir cada vez mais a ver uma deteriorização do clima e de tudo aquilo que é o sistema ecológico em nosso redor. O que é que isto significa na prática? Significa que se por um lado não dá para nós resolvermos a crise climática dentro do capitalismo, portanto isto é uma das informações que nós temos atualmente, é que não é possível, portanto para quem vem de uma linha, não é? E este é um dos motivos pelo qual também do que o Gastos Livres se trata, é que percebemos que há quase uma separação, como tu já disseste, entre os movimentos que estão baseados nesta noção de urgência e de crise climática e os movimentos que têm uma perspectiva anticapitalista e desta mudança de sistema que temos atualmente que fazer, mas de quem vem desta área de, ok, estamos em crise climática, há um problema ecológico, é preciso fazer algo, chegamos à conclusão rapidamente de que não dá para resolver esse problema dentro do capitalismo, porque o capitalismo não só causa, como intensifica e não tem qualquer plano para operar e nem sequer tem essa capacidade. Por outro lado, a crise climática por si dá uma nova informação a tudo aquilo que é os movimentos sociais, a tudo aquilo que são as lutas por justiça social e todo o trabalho anticapitalista e de luta por socialismo, que é dar um limite natural. Portanto, há um limite da natureza, um limite da própria terra, vamos assim dizer, das condições básicas materiais de existência, que está a ser dito, que está a ser imposto, que é independentemente de nós, não é? Portanto, não é uma questão subjetiva, é mesmo uma questão material nesse sentido, e que dá então um prazo específico para nós ganharmos as lutas que temos. Então, estas duas informações, o que elas a conclusão a que chegamos, o que elas significam, é que nós neste momento, todas as pessoas vivas neste momento, têm uma tarefa pela frente, que é desmantelar o capitalismo em curto prazo. Esta não é de toda uma tarefa fácil, nem simples, e acima de tudo é uma tarefa aterrorizadora e que sabemos que não o vamos fazer assim de um dia para o outro. Mas esse é exatamente o ponto, o ponto em que nós estamos, essa é a realidade e é essa a tarefa que nós temos à nossa frente. Então entra a questão e essa é a problemática do livro, que é qual é a teoria de mudança e qual é o modelo organizativo que consegue entregar realmente esta tarefa, não é? E partindo como pontos de partida o facto de nós estarmos a olhar para um problema que é global, como a Vanessa já disse, sobre o qual a única resposta tem que ser numa perspectiva revolucionária, porque este sistema atualmente não tem capacidade, não é? Portanto, o sistema capitalista não vai conseguir resolver nenhum dos problemas atuais e, portanto, é preciso... E a forma como nós conseguimos sair daí já não dá com o tempo que nós temos e com o estado atual da realidade, não é? De conseguir ter uma outra perspectiva que não seja uma perspectiva revolucionária para podermos sair desta situação e que é um problema tão complexo que a nossa resposta também tem que ser complexa. E então é nesse sentido que nós pegámos então nesta problemática e tentámos, com base em todas as conversas, e isto lá está, não é... estas ideias não são ideias minhas ou do Sinan, são ideias das dezenas e centenas de pessoas com quem nós trabalhamos, são pegar em diferentes ferramentas que já existem e tentar então encontrar algumas propostas, algumas respostas, mas acima de tudo perguntas, como a Vanessa disse, sobre como é que nós podemos ter perspectivas, como é que nós podemos vir de diferentes perspectivas e sermos pessoas plurais e organizações plurais, com diferentes experiências, e termos uma direção que essa direção nos dê unidade e que permita ao mesmo tempo ter estratégias diversas, portanto diferentes estratégias estejam a acontecer e que estas também sejam coesas entre si, não é? E portanto esta complexidade de como é que podemos criar essa resposta e brincarmos sobre estas diferentes ferramentas que já existem ao nosso redor e que podem de alguma forma dar estas respostas, e foi nesse sentido, portanto é um pouco isso que o livro traz, e decidimos escrever exatamente por estarmos nesta realidade, nesta problemática, e percebermos que precisamos de ter um diálogo honesto
com todas as pessoas em nosso redor, não achar que esta é a resposta, mas sim em trazermos um pouco aquilo que nós estamos a ver e a pensar e a abrir esse diálogo com quem mais o quiser ter, porque, aliás, com quem mais perceber que a sua tarefa é também esta, desmantelar o capitalismo em curto prazo. Portanto, é nesse sentido que vem. Bien, genial. Ahí Mariana hablando que no hay respuestas simples para problemas complejos, ¿no? No va a ser simple, pero solo para las personas presentes decirles que si no comprenden portugués, hay un globito acá de interpretación abajo donde pueden hacer clic y escuchar en castellano, ¿sí? Bueno, entonces, Mariana, frente a toda esa decisión de escribir un libro y después traducirlo, ¿no? ¿Por qué traducirlo al español? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa decisión, la idea de traducirlo y por qué? Um, sim, pois tem sido uma viagem interessante desde que o livro foi publicado, que foi em fevereiro. E queria já dizer que lamento não estar agora a falar em espanhol. Eu, na realidade, não consigo falar muito bem espanhol. Eu falo um portunhol muito mal. E aqui, por questões de traduções, achavas que seria melhor eu manter-me no português. E espero que um dia tenhamos a possibilidade de falarmos nestas línguas intermédias que se vão criando para nos conseguirmos compreender. Mas sim, porquê traduzir? Porquê traduzir e porquê para espanhol? Então, eu queria começar por se calhar dizer que temos, obviamente, quer eu, quer o Cinema, de tal consciência que este livro é escrito por duas pessoas que estão na Europa e como tal, têm essas próprias vivências e essa própria experiência, não é? E, portanto, acaba por ser uma voz nesse sentido. Mas em trabalho com várias camaradas com quem trabalhamos e com quem falamos, também da América Latina, acabámos por perceber que era necessário termos este desafio desta tradução, não só por ser uma ferramenta que outras consideraram que poderia ser útil para outros contextos, para diferentes contextos, mas também exatamente por esta questão que estavas a indicar, Vanessa, indicaste muito bem, sobre essa necessidade de um diálogo e de um trabalho a nível global e de podermos nos entender. E, portanto, também de conseguir que esta partilha honesta que nós estamos a fazer do nosso lado seja, que possa ser lida por quem quiser, em espanhol também, e que não seja só presa àquilo que é a língua imperialista do inglês, não é? E, portanto, nesse sentido, possa realmente aqui possamos chegar a mais pessoas com aquilo que é, acima de tudo, o nosso compromisso, o facto de nós estarmos atentas, de estarmos prontas para trabalhar com quem quiser e com quem esteja também à procura das respostas ao desafio à nossa frente, e por sabermos que há milhares de pessoas muito mais inteligentes e capazes do que nós, que estão a fazer um trabalho incrível, e que temos que trabalhar juntas neste sentido, que neste momento exatamente por o problema ser global, que é necessário esse diálogo honesto em conjunto também umas com as outras, e pronto, e essa é a nossa partilha do nosso lado. Muchas gracias, Mariana. Qué suerte que tuvieron esta iniciativa de abrir este diálogo que es tan necesario. Bueno, vamos a entrar un poquito ahora más en algunos puntos específicos del libro. Así que tenía muchas más preguntas para ustedes porque la verdad es que el libro es como te invita todo el tiempo a hacer preguntas. Y si pudiera, tendría como 30 preguntas, pero entre las preguntas que tenemos, le voy a preguntar a Sinan. Hay una cita del libro, dice, comprender la crisis climática no se trata solo de entender las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de entender los plazos para ganar nuestra lucha contra el sistema frente a este desafío. Y nuestra pregunta para Sinan es, cómo podemos vivir en este espacio de transición? ¿Cómo aprender a vivir en el caos y buscar formas de superar sus causas?
No es fácil, ¿no? Senão, Olá todos. Sim, eu imagino só colapso climático. Então, a crise climática, colapso climático, em geral, é percebido como um momento único. Acontece um momento apocalíptico, né? Porque Hollywood vende-nos assim. Hollywood diz, acontece uma grande coisa e depois acaba. Mas colapso climático, na vida real, é um espectro de acontecimentos diferenciados. Porque colapso climático, num canto do colapso climático temos Sudão, depois temos Líbia, temos Síria, temos, né? Temos vários países neste espectro que eventualmente todo o espectro ela própria está a colapsar por si próprio, ou seja, todas estão a piorar, mas o espectro mantém-se, ou seja, a desigualdade ao longo do processo mantém-se, mas ao mesmo tempo acontecem. Então, sobre este espectro de acontecimentos, há três assuntos interessantes que queria destacar. Um é o processo da evolução do trabalho. Com a crise climática, o trabalho produtivo transforma-se em trabalho não produtivo. Portanto, nós gastamos mais, eles gastam mais tempo em transporte, em segurança, em coisas que não produzem valor. E depois, enquanto isto está a acontecer, também muito trabalho está a se transformar em trabalho reprodutivo, ou seja, manter as condições de vida como estão dá mais trabalho. Portanto, há este processo todo de colapso, digamos, do sistema econômico que está a acontecer, em termos de criação de valor e extração de valor. Por outro lado, a partir de certo momento, esta dinâmica fica irreversível por razões físicas e químicas da crise climática. Então, este me leva ao terceiro ponto que me faz muito sentido do Horácio, da Grécia, que ela faz satira social, né, crítica social, e no teatro, portanto, na Atena, e ele conta uma história, as pessoas estão a rir, e de certa altura, enquanto a conversa está a acontecer, ela vira às pessoas que estão a rir e diz: por que estás a rir? É a tua história a ser contada. De te fabula narratura em latim, que depois Marx pega quando conta a história da classe trabalhadora da Inglaterra e quando o capital está a ser traduzido para a Alemanha, dizer: vocês, isto é convosco. Isto não é um outro assunto, isto é a vossa história a ser contada. Portanto, a crise climática para mim também é esse processo de não é uma outra história, mas é mesmo a minha história a ser contada um pouco à frente, e então eu consigo realmente ver o futuro. Então eu acho que e essa é que nos leva um pouco a esse prazo de ganhar, porque eu percebo que a partir de certo momento esta dinâmica é autoalimentada, e, mas eu já sei o que é que está no outro lado da porta. Então eu acho que essa alerta para nós, para quem organiza, quem luta, quem milita, é muito interessante esse ângulo de eu sei o futuro. E isto, eu dei estes exemplos do Sudão, da Líbia, da Síria, mas podíamos dar exemplos, muitos exemplos dos povos indígenas da América do Norte, por exemplo, não é? Ou seja, eles, exatamente a mesma história que eles contam também. Ou seja, o futuro é visível, não é uma coisa abstrata. Então, eu acho que é assim que eu encaixo-me a mim sobre como é que podemos viver neste espaço, neste momento. bien, muy bien. Y es muy interesante también porque nos saca del lugar del colapsismo, ¿no? Y transforma eso también en una energía de acción, ¿no? Para la acción. Eh, muy bien. Bueno, pensando un poco en ese futuro, ¿no? Que vos decís que lo podemos ver. Sabemos que vamos a necesitar instrumentos también para poder llegar a la revolución, ¿no? Para poder construir esta revolución. En ese sentido, el libro habla bastante sobre el modelo de partido, ¿no? El libro dice, necesitamos un modelo de partido que permita la heterogeneidad organizativa y la diversidad estratégica. Eh, entonces la pregunta es, ¿qué hace falta a los movimientos de partidos
y cómo ustedes dicen el movimiento como partido a la hora de pensar una propuesta que sea atractiva a las nuevas generaciones y que no tenga esa idea de siempre ser el viejo, ¿no? Volviendo. Sim, eu, na verdade, queria começar por dizer uma coisa que está um pouco visível nas biografias que contaste, e um pouco no ângulo da Mariana também, que nós não somos autores, nós somos organizadores. E temos esse ângulo que é, nós temos eu tenho um problema e eu estou a tentar resolvê-lo. E a partir de certo momento eu começo a falar com pessoas, com outras organizadoras para perceber o que é que há e depois nós construímos juntas uma solução. E de certa altura a gente põe em papel a dizer, até agora eu percebi isto, está certo, podemos seguir com isso. Mas esse documento não é propriamente um livro assim teórico, eu estou a tentar resolver um problema meu, que é, eu tenho um problema global por resolver, isso podemos chamar uma série de coisas, crise ecológica, crise de diversidade, crise de saúde pública, há um problema por resolver a nível global, mas também tenho um inimigo organizado e atuando a nível global. Então é nesse nível que eu tenho que conseguir arranjar uma resposta. Ou seja, esse é um problema meu de como é que eu vou resolver os meus problemas. Então eu preciso do enquadramento que consiga assegurar esse nível de abstração e esse nível de teoria de mudança. Agora, este, digamos, pensamento global, ou esse ângulo global, nós, na verdade, reparamos na greve feminista, na greve global das mulheres, nós reparamos na greve climática, mesmo o movimento Vidas Negras Importam, até as revoltas da década de 2010, todos os movimentos das praças, também tinha essa, tudo isto era global. E agora, o que os jornais dos Estados Unidos começaram a chamar os movimentos Gen Z, também são globais. Ou seja, existem efetivamente movimentos que estão interligados, implicitamente interligados e cada vez mais explicitamente também interligados. Mas nós, se não termos uma teoria desta praxis que já está a acontecer, então não vamos conseguir atuar nesse nível. Então essas coisas vão continuar a acontecer, como aconteceram em 2010, enquanto eu estava a politizar-me mais e estava a frustrar-me mais, que é com uma espécie de espontaneidade e eventualmente cooptação, desvio, portanto, depende em que país estamos, mas nós não conseguimos moldá-lo quando não temos uma teoria dessa prática. Portanto, esse é o meu problema que estou a tentar resolver e esse ângulo do movimento como partido, de certa forma, tenta encontrar uma forma de pensar sobre isto para nós conseguirmos ter intenção sobre o que vamos fazer agora. Ahí, muy interesante eso, ¿no? De poder, a partir de la praxis, ver qué teoría es necesaria también, ¿no? Qué necesario es hoy, porque no abunda esa preocupación hoy día. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Sinan dijo algo muy interesante, ¿no? Porque él decía qué le pasó a él, y el libro también trae eso, y son momentos súper lindos donde Mariana cuenta lo que sintió cuando participó de algunas reuniones y de algunos procesos, y Sinan también, y comparten con nosotros también de este sentir, ¿no? Y creo que leyendo también sentimos, ¿no? Esa angustia compartida y esos interrogantes y preguntas que nos hacemos también, y ahí es también posible tener este encuentro con ustedes que es súper valioso. Y bueno, hablamos entonces un poco ahí de la parte de la praxis y de la teoría. Y ahí en el libro dice que no vamos a debatir entre pares hasta llegar a una única estrategia. Necesitamos una división porque implica que estamos mirando hacia lugares diferentes y oportunidades diferentes.
nos preparamos para escenarios distintos. ¿Cómo la acumulación de la ira puede ser organizada y politizada de forma a lograr un salto de conciencia acerca de la necesidad de ruptura con el sistema? Mariana. Então, esta é uma das perguntas provavelmente assim mais difíceis para mim de te dizer, porque não sei se não acho que haja uma resposta, não é? Até porque se houvesse, se calhar estávamos mais avançados do que estamos agora. Mas acho que há aqui duas perspectivas que creio que são importantes sobre isto. Por um lado, qual é a tarefa que nós tomamos na nossa mão? Eu acho que é muito importante. E isto não só sobre uma questão de ambição, mas mesmo sobre o que é que nós achamos que é aquilo que é a nossa responsabilidade de organizar e de executar, não é? E essa raiva é dirigida de acordo com isso também. Então eu sinto que isso é uma das grandes questões que nós temos. Eu acho que para isso há uma mudança ou há uma escolha que temos que fazer de o foco não ser a probabilidade de ganhar ou a probabilidade de executar essa tarefa, mas sim sobre exatamente qual é a tarefa para entregar. E eu sinto que muitas das vezes o que acontece é que a perspectiva é mais, ok, há coisas que são mais, como é mais provável eu conseguir alcançar aquela outra tarefa, então essa é a tarefa que eu vou fazer e vou canalizar a minha raiva, como estás a dizer, nesse sentido, e vamos nos organizar em redor daquilo. E podemos ganhar e ter esse ganho, ou podemos não ganhar, mas a verdade é que esse não é o sítio onde nós precisamos de chegar, não é? É outro. E então é um pouco essa questão de focar de ter a ambição e do foco de, ok, não, a responsabilidade que eu tenho, a tarefa que eu tenho que executar é desmantelar o capitalismo em curto prazo. Então aí, depois a partir daí, tudo o resto vem, não é? De como fazer, etc. Tipo, isto não é que todas as respostas venham, mas há uma organização e politização completamente diferente a partir do momento que é esse o salto que nós queremos dar. Então é nesse sentido, por um lado, este brincar com a probabilidade versus aquilo que é para fazer, não é? Mesmo sabendo que se calhar, ok, nós, quer dizer, nem eu, nem o Sinan, nem somos irrealistas, não é? Nós não estamos a achar, sim, isto we got this, não é? Não estamos a achar que isto é algo que não seja completamente assustador, mas é realmente aquilo que está neste momento, a nossa responsabilidade histórica neste momento. E então há uma parte que tem a ver com isso, e há outra parte que está ligada para mim a isto, que é o estarmos tranquilos de alguma forma, não sei se tranquilo é a palavra certa, mas aceitarmos o salto para o desconhecido nesse sentido. E eu acho que esse salto para o desconhecido, isto é, o salto, o arriscar tudo nesse sentido, para fazer esta tarefa que não sabemos se conseguimos fazer, mas que é a tarefa que é a nossa responsabilidade, também significa compreender que qualquer seja o sítio que vamos aterrar, ou qualquer seja o sítio em que vamos chegar, vai ser melhor do que os caminhos que nós estamos atualmente e que estamos a percorrer atualmente. E então é nesse sentido também que é necessário, não é, para poder depois canalizar e andar para a frente. Então, para mim, vem um pouco desses sítios, desses locais. Mas agora, como se a pergunta é mais a nível de como pegamos nas pessoas a nível de organizadora, isto é a minha resposta de um organizador para um organizador, não é? De um dirigente para um dirigente, não é o que eu iria dizer às pessoas que eu estou a organizar ou a dirigir, não é? Isso aí já é outro assunto, vamos assim dizer. Mas sim, seria essa a partilha por agora. Bien, la verdad que es muy interesante ese interrogante que se abre en el libro, porque también lo que vemos que esa rabia se está
traduciendo en un avance de la extrema derecha impresionante, ¿no? También, o sea, todo este acúmulo, ¿no? Este acúmulo de, de rabia que las personas tienen, que son canalizados por ahí, y un retroceso en lugar de realmente un avance o un salto, ¿no? De conciencia. Así que esa es una de las preguntas más interesantes del libro. Ustedes tienen que leer porque esta parte es genial, realmente. Bueno, y hablando un poco sobre esa cuestión que habló un poco Mariana también, ¿no? O sea, ¿qué es que tenemos que hacer? ¿Por qué no estamos haciendo lo que deberíamos hacer? ¿O será que estamos haciendo lo que deberíamos hacer? Y el libro dice así, hay una ocasión de distracción permanente. Creamos una imagen perfecta de la persona oprimida y nos vemos con demasiado privilegio para decidir qué hacer y cómo actuar. Y acá la pregunta para Sinan es, ¿cómo usar las contradicciones como fortalezas y no como debilidades a la hora de actuar políticamente? ¿Hay ejemplos concretos de eso, Sinan? Eu tenho. Pronto, esta parte é o que eu chamaria uma fuga para frente, mas há uma também fuga para trás, muito divertido. Eu chego ao Portugal em 2011, é a altura de austeridade, a altura de grandes movimentos anti-troika. Todas as pessoas com quem falo, eu falo com pessoas precárias, elas dizem, os sindicatos deviam. Vou falar com os sindicatos, são pessoas velhas, dizem, o juventude devia. E depois falo com pessoas mais jovens que eu, e eles, os pensionistas que têm tanto tempo que... Há um problema essencial sobre quem é que então vai... Ou seja, toda a gente está a falar sobre uma outra pessoa. Isto é uma fuga para trás. Uma fuga para frente é quando nós ficamos paralisados por lugar da fala, por posição social. Portanto, é essa a segunda parte que é uma fuga, para mim, mais para frente, mas também paralisante, é inútil. E a forma que eu, não sei porquê, não sei em que momento que isto aconteceu, mas a forma em que eu percebi é que eu existo como elemento da classe. Essa é a minha percepção, digamos, ontológica. E a sociedade, por diversas razões históricas, investiu em mim uma série de capacidades. Alguns são competências, como falo várias línguas imperiais. Outras são outras capacidades, como tenho o passaporte certo para conseguir viajar, coisas assim. Portanto, estes são alguns recursos que são divididos entre nós de uma forma desigual. E agora, tudo que é investido por mim é investido por quem? Pela minha classe, porque são as únicas que produzem, não é? Então é suposto servir para esta classe. E esta implica uma coisa muito mais interessante, é aquela... Então, se eu preciso de mobilizar estes recursos investidos em mim, então eu tenho uma obrigação de coordenar muito mais do que outras pessoas. Ou seja, eu tenho que descobrir exatamente como vou ser útil. E, por definição, eu não posso fazer esta decisão sozinha, não é? Porque eu não vou ser útil para mim. Então, eu tenho que falar com muito mais pessoas e tenho que engajar-me muito mais com os movimentos a nível internacional, exatamente para descobrir o que é que eu devia fazer com estes recursos. Portanto, há uma parte aí que é quando alguém refere a uma outra pessoa sobre quem é que essa outra pessoa devia fazer, é um ângulo interessante. Eu não quero dizer privilégio, é mais auto... Qual é a palavra? É uma espécie de autodeterminação sobre si própria, que é eu sei quem devia fazer o quê. Mas há uma outra pergunta que é outras pessoas sabem o que eu devia estar a fazer. A partir do momento que viramos esse ângulo de termos uma posição como parte da classe, é que conseguimos receber, porque há muitas ordens e muitas diretrizes. Se ouvirmos, eu cada vez que falo com militantes da Kurdistão, eles sempre me dizem o que para fazer para a semana. Não há dúvidas, eles sabem. E eu posso receber estas ordens. Ou seja, é muito fácil, não é assim tão difícil.
E então, eu acho que a forma de quebrar essa paralisação é realmente ter uma posição de escutar e perceber até que ponto que eu tenho mandato sobre mim próprio. Eu acho que o mandato existe a nível da classe, não a nível individual. E nós também propomos esse modelo de ecologia dos movimentos sociais exatamente para nós conseguirmos perceber a nossa posição num ecossistema maior das lutas e dos movimentos e percebermos como é que vamos ser o mais útil. E para descobrir isso, é preciso falar com camaradas e com parceiros, com amigos e às vezes com outros grupos um pouco mais antagónicos a nós, mas perguntar como é que posso ser útil, porque nós vamos ao mesmo caminho. Portanto, eu acho que esse é o ângulo que me faz mais sentido. En ahí la tecnología internacionalista de los pueblos. Eh, bien, el libro habla bastante de que fracasamos muchas veces, ¿no? Es algo que está muy presente en el libro, de todo que ganamos y también lo que no estamos pudiendo ganar, ¿no? Y plantea algo interesante que dice, necesitamos fracasar por adelantado para que nuestros fracasos sean intencionales y atentos. Y preguntamos a Mariana eh, respecto a eso. En una sociedad de vencedores y perdedores, ¿cómo se puede cambiar la cultura del éxito de forma que se entienda que es imposible avanzar sin cometer errores y que eso no necesariamente significa perder la batalla? Hemos también en la militancia entrado en una lógica meritocrática que hace insoportable y humillante errar. A questão sobre a falha é sem dúvida uma das maiores questões, e que também tem sido um dos grandes questionamentos para mim em nível da prática do dia a dia de como fazer. E exatamente a questão é interessante porque muitas das vezes o medo de falhar vem também de um sítio de não temos tempo para falhar, mas acima de tudo nós não temos tempo para não arriscar, a meu ver, não é? E portanto temos mesmo que arriscar, falhar, aprender e tentar algo novo outra vez. E portanto há uma parte aí que é esse shift, essa alteração de pensamento. E a minha resposta é que na realidade para mim, ou pelo menos o local do sítio de onde eu venho e de onde eu encontro como responder, é um pouco ir pegar naquilo que são as práticas feministas. Que eu acho que, eu lembro-me de ter tido esta conversa várias vezes sobre porque é que o feminismo importa nesta luta que estamos a fazer, e às vezes até mais como uma questão das práticas que vamos fazendo. E eu acho que uma das questões para mim essenciais é sobre esta questão sobre a capacidade de nós conseguirmos gerir as nossas emoções, e aqui quase uma prática feminista mais no sentido de normalizar e pôr como uma coisa central, e que todas as pessoas têm que fazer, e não é algo que é posto nem se foi assim em algumas mulheres, vamos assim dizer, ou num grupo específico ou numa pessoa específica ou assim, de fazer a gestão emocional de cada uma de nós, quer por um lado para conseguirmos lidar com a complexidade do problema que nós estamos, porque eu acho que há uma grande parte, como tu já tiveste vindo dizer, Vanessa, sobre esta questão o nível de complexidade, o nível dos diferentes desafios, das perguntas, das incertezas, de termos de trabalhar nisto, de termos que avançar não sabendo, de haver uma série de feridas que estamos a trazer do passado, mas ao mesmo tempo termos de trabalhar uns com os outros, né, em cima dessas feridas, vamos assim dizer, e como fazer isto, e como podermos gerir toda esta situação. Acho que há uma grande parte sobre cada uma de nós, mas acima de tudo a nível coletivo, de termos uma maturação muito maior a nível daquilo que é a nossa gestão emocional, a meu ver. E o motivo pelo qual eu trago isto neste momento é porque o passar a ver o erro como uma forma de aprendizagem, que é aqui o ponto fulcral, não é? É ver a falha não como algo
fizemos mal, mas como um passo de aprendizagem e de evoluirmos nesse sentido, ou de transformarmos-nos, não é? De, ok, agora o que é que eu me transformei por ter feito este erro, não é? O que é que isto me leva, que nova pessoa é que isto me leva a ser, ou que novo sítio é que isto me leva, que novas perguntas é que isto me leva. E eu acho que há uma parte que é essa mudança, não é? De estarmos constantemente em transformação e lidarmos com isso, e ao mesmo tempo estarmos tranquilos com esse erro e vermos como aprendizagem, que eu acho que tem dois lados. Um lado que é conseguirmos fazer isso e conseguirmos partilhar o mais rápido possível umas com as outras o que é que realmente aprendemos, porque esta aprendizagem não se trata de uma coisa individual, não se trata de uma coisa de mim, de como é que eu lido com a falha, mas como é que coletivamente lidamos e como é que coletivamente aprendemos e passamos a ter aumentamos a nossa aprendizagem coletiva. Mas também há um outro lado que é como é que os outros coletivos leem quando nós também dizemos isso, não é? Eu acho que esta também é uma parte que é interessante, e que ultimamente tenho pensado mais sobre, que é o que isto implica também nós vermos os erros dos outros como erros que nós também faríamos e aprender com eles. Portanto, não temos que voltar aí fazer aquele erro por acharmos, não, isto, mas se nós fizéssemos íamos fazer diferente, não é? E portanto, esta questão de realmente aprender com aquilo, aprender com os erros que foram, desde os erros mais pequenos aos erros mais excruciantes que possam ter sido feitos, e de perceber de onde é que aquilo veio, porque é que aquilo aconteceu e o que é que nós aprendemos para transformarmos-nos coletivamente e avançarmos para a frente, e não simplesmente acharmos, não, nós não faríamos isso se estivéssemos naquela posição. Eu acho que estas duas questões são fundamentais e vêm as duas num sítio que implica uma grande capacidade, quer de honestidade, umas com as outras e para connosco próprias, quer de vulnerabilidade. E é nesse sentido que eu estava a dizer da questão da necessidade de perspectivas mais feministas, de perceber não é, essa necessidade da força que é sermos vulneráveis em certos momentos para podermos realmente aprendermos e avançarmos e capacitarmos-nos com essa força, em vez de tentar proteger um ego ou essa questão de acharmos que de julgarmos-nos umas às outras e umas às outras enquanto coletivos também nesse sentido, não é? E então acho que é essa transformação que é necessária ser feita, o que significa também nós próprios sermos capazes de dizer as nossas próprias falhas, que é um dos maiores desafios atualmente na esquerda, diria, que é conseguir reconhecer internamente e reconhecer aos outros as falhas que estamos a fazer, não é? Como uma coisa para avançar para a frente e não para manutenção, que também vem de um sítio, muitas das vezes, que é quando o foco é em apenas existir e não em alcançares a tarefa que tu tens, não é? Porque quando o teu foco é apenas existir, então vais manter ao máximo que está tudo ok e que tu estás a fazer tudo certo. Mas quando há um foco na tarefa que nós temos, então aí, se fizeste algo mal, a primeira coisa que vais fazer, olha, eu fiz isto não resulta, não faças, não vale a pena. Não é? E portanto, já temos muito mais essa partilha nesse ponto. Então há aqui diferentes abordagens, diferentes formas de olhar, mas pronto, sim, essas são aqui algumas das minhas reflexões nesse sentido, sendo que o principal, a meu ver, é exatamente esta capacidade de honestidade e de sermos vulneráveis umas com as outras. Bien, gracias, Mariana. Ahí les dije que la cuestión de la honestidad estaba muy fuerte en el libro. Y bueno, ya como para ir cerrando, tenemos una última pregunta que va a ser tanto para Mariana como para Sinan, ¿no? Pensando un poco en cómo imaginar este horizonte, que, este horizonte que superador, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es o cómo se imagina un movimiento que sea capaz de cambiar la sociedad, que sea coordinado a nivel mundial y que sea convocante a las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras? ¿Y cómo hacer de la palabra revolución un deseo profundo y una posibilidad factible? Va la pregunta para Sinan y para Mariana. Quien quiera empezar.
Mariana, queres tu? Vou eu primeiro? Vou eu. Eu, eu acho que nós ou perguntamos a nós próprias perguntas que podemos responder. E as outras grandes perguntas, se eu não tenho uma ferramenta para responder, eu evito. Posso não evitar imediatamente, posso não negar, mas posso pôr atrás das prioridades porque eu não tenho nada a ver com esse assunto, não consigo lidar. E muitas vezes são muito pesados. E isso é um deles. Desmantelar capitalismo já é, crise climática já é, mas depois voltar ao início, é o que a Mariana disse, fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, desmantelar capitalismo com os prazos da crise climática, há uma razão mais ou menos razoável de porque é que nós não estávamos a responder a essa pergunta, como é que vamos fazer isso. E nós também não sabíamos como responder. Hum, e era isso a procura que nós fizemos para encontrar um enquadramento, uma espécie de, não sei como é que se chama isso, uma caixa de areia, que é nos parque infantil. Portanto, entras e ficas lá dentro, mas lá dentro estás livre. É aquele espaço onde podemos enfrentar perguntas difíceis, podemos arriscar, podemos fazer novas coisas, mas mesmo assim podemos manter-nos lá e insistir connosco próprias e brincar com opções. Portanto, ser curiosas e brincar com, ou seja, manter aquela curiosidade simultaneamente com a ambição. Portanto, com o livro, ou seja, com o livro nós tentamos isso, mas na verdade é ao contrário, é com a tentativa que chegamos ao livro. Ou seja, com a tentativa de encontrar uma forma de conseguir simultaneamente dormir à noite, mas também conseguir acordar, é que encontramos essa solução que nós fizemos logo no início do livro, que estava no ar, que nós de certa forma agarramos. Portanto, era uma resposta que estava já no ar e a gente pôs no papel a dizer, é isso que nós percebemos. Bate certo com as outras pessoas. Portanto, esta é a minha versão de como fazer estas coisas reais. Não sei, Mariana, queres acrescentar alguma coisa? Sim, já disseste uma grande parte. Eu acho que em parte é, não respondendo à pergunta, mas respondendo um pouco, é exatamente nós desafiarmos-nos, isto é, nós questionarmos a nós próprias sobre porque é que nós não o estamos a fazer, não é? Isto é, porque é que nós não estamos, se nós temos a análise e temos, isto é, tantas análises sobre o que é que se passa atualmente e há uma percepção tão, não é, sabes, assim, tão clara de quais é que são os problemas, eu lembro-me até mesmo sobre questões mais simples, como disseste há bocado sobre a extrema-direita, e fizeste-me lembrar numa conferência que eu tinha estado agora há relativamente pouco tempo, né, a nível europeu, sobre a questão da ascensão da extrema-direita, e estava-se a falar daquilo, era uma situação em particular, portanto, uma das eleições tinha acontecido e estava toda a gente em choque, e eu lembro-me de pensar, mas porquê é que nós estamos em choque quando todos os nossos textos nos últimos 2 anos diziam que isto ia acontecer? Não é? Isto é, porque é que estamos. Eu percebo que haja uma parte emocional no momento que tu estás a sentir, não é? Mas porquê é que nós estamos a falar umas com as outras como se nós não estivéssemos à espera que vai acontecer? Não é? E há aqui uma. Portanto, eu acho que é um pouco essa questão de nós sabermos, na realidade, a realidade em que nós estamos. E, portanto, esse ajuste. Ok, uau, então eu tenho. Não é? Tipo, agora há este. Temos que atuar de acordo com essa realidade, e temos que falar umas com as outras nesse sentido e de conseguir ter essas conversas honestas e vermos-nos como as pessoas que o vão fazer, não é? Ou pelo menos vão tentar fazer. Eu acho que essa é a diferença para mim
principal, que é quando tu me perguntas como é que, né, como é que fazemos a palavra de revolução, é nós próprias vermos nesse sentido, é nós próprias conseguirmos imaginar isso, mas de que nós somos, que nós poderíamos fazê-lo, que não há uma separação entre nós e as pessoas que no passado fizeram revoluções, sem ser se nós estamos a tomar essa tarefa ou não, como uma tarefa que é para nós fazer. Depois pode dar, pode não dar, né? Mas esse é o passo que está a faltar atualmente, e no fundo aquilo que nós estamos a fazer é procurar as pessoas que, tal como nós, tiveram essa percepção de, oh, calma, nós temos que, né? Tipo, não temos as respostas todas, mas temos que segurar essa realidade e sermos honestas sobre ela e tomar essa responsabilidade, né? Dizer, ok, então é para fazer, né? Esse é o dado adquirido, vamos assim dizer, agora é andar. Mas olha, pronto, então um pouco nesse sentido, era isso que queria acrescentar. Genial. Yo creo que ahí me vino la idea de lo que es posible, ¿no? O sea, cuando decimos otro mundo es posible, y de repente uno entiende que posible es en el sentido de posibilidad, la posibilidad de, ¿no? Y en realidad lo posible no es la posibilidad de, lo posible es lo que sí podemos hacer, ¿no? Y creo que es lo que ustedes están diciendo ahora. Sí lo podemos hacer. No es un posibilismo, no es que vamos a ver qué es lo posible. Es si yo podemos hacer y por lo tanto lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, terminando con esta gran reflexión llamada La Revolución de Sinan y Mariana, abrimos para preguntas. Ustedes pueden, las personas que quieren hacer preguntas pueden directamente abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directamente a Mariana y a Sinan. A ver si alguien acá en el grupo. Carlos. Sí, Adelante, Carlos Ernesto. muchas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer. Ay, perdón. Se me escucha, ¿verdad? Hola, Sí, ¿se me sí, escucha? Ya, se muy te bien, escucha gracias. muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tuve la oportunidad de leer el libro. Estaba afanado en traducir con el mal inglés que tengo, pero bueno, después me llegó en castellano y eso estuvo muy bien. Yo estoy muy agradecido por este libro por una razón fundamental, y es la constatación de que esa consideración de que estamos con muy poco tiempo para actuar y desmantelar, deconstruir o destruir, o como queramos llamar, el sistema que está causando nuestra sexta gran extinción y todo el colapso civilizatorio que con esto viene, pues el constatar que en otras latitudes, en otros lugares, en otros países, hay muchas personas, y en este caso me es muy grato saber que además son mucho más jóvenes que lo que soy yo. Yo ya estoy en mi sexta década. Pues lo más interesante de todo es esa constatación, pero yo me puse ya a dialogar y a estudiar este libro con otras personas. Y hay una consigna que está casi al final del libro que me impresiona mucho, y es considerar que es una consigna clave que de algún modo la venimos aplicando en algunas de nuestras conversaciones y escritos también en algunos boletines. Los amos del mundo, la clase dominante, como querramos llamar, nos han declarado la guerra, porque con el negacionismo que tienen y con los ataques constantes que tienen, el negacionismo respecto a la catástrofe ambiental y a la necesidad de que tengamos que cambiar la causa de esta catástrofe, pues nos han declarado la guerra, dice la consigna en el libro. Y las personas que nos han escuchado ya hablar, apoyándonos en este libro,
bueno, nos miran como sorprendidos porque les decimos que no tenemos una agenda larga, como de 10 años, para ir pensando en cosas grandes, en cosas que lentamente podrían surgir, sino que hay que actuar ya. Y de eso se trata el título también, ¿no? Freno de mano o démosle con todo. Mi pregunta va para los dos compañeros que han escrito este libro. ¿Cómo ustedes han recibido, sobre todo esa última parte, qué respuestas, qué devolución, qué retroalimentación, digamos, o qué comentarios han recibido sobre que hay que actuar ya, hay que ponernos a trabajar con todo, hay que poner el freno de mano para detener esta catástrofe y esta extinción? Esa es mi pregunta y muchas gracias por el libro, de todos modos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. No sé si Mariana quiere empezar. Um, Obrigada, Carlos. Super bom ter-te aqui hoje. E obrigado também pela ajuda a nível, pronto, à volta do livro também. Sim, é assim, eu acho que há diferentes reações, na realidade, eu diria. Eu talvez diria três tipos de reação. Portanto, há pessoas que têm a reação de ok, estava a pensar ou estou a pensar nestes termos, ou isto era o que eu precisava para voltar a pensar nestes termos, bora, vamos trabalhar, não é? E portanto há esse lado de ok, andar para a frente e o que é para fazer, pronto. Temos algumas pessoas que a perspectiva é um pouco mais de então diz-me o que é para fazer, o que não é o nosso ponto, não é? Porque o nosso ponto não é que nós temos todas as respostas, o nosso ponto é, olha, temos de trabalhar juntos, não é? Olha, agora tenho aqui um plano inteiro do que é que tu tens, não é? Pronto, então, essa segunda posição que acaba por ser um pouco mais na linha de perceber o problema, mas mesmo, e ao mesmo tempo ainda não ter conseguido agarrar a 100% a responsabilidade, não é? E estar ainda à espera de que, ok, então alguém que não eu vai-me dar a resposta, né? E depois eu vou só, vou só executar, mas não vou, né? Ainda não estou a conseguir interagir com a complexidade do problema como algo que é o meu problema, vamos assim dizer, né? E portanto há esse tipo de resposta que muitas das vezes também ainda vem de um local de ainda estar a digerir emocionalmente e cognitivamente aquilo que é a realidade atual. E depois, obviamente, certo, não que venham a falar muito ativamente connosco, não é? Mas de certeza que há pessoas que irão ter a reação de não, isto não é isto não é o nosso problema, não é? Isto é, nós estamos a fazer, nós já temos um plano e sabemos que este plano vai resultar eventualmente. Ou este é o melhor plano que há, vamos assim dizer, nesse sentido. E com isto queria dizer que nós temos, quer eu, quer o Sinan, temos essa linha de, ok, o melhor plano que há é o plano que mais vale executar do que não ter um plano, mas a questão é realmente qual é a pergunta, não é? Isto é um plano para o quê? Não é? E voltamos de novo para a questão de... Porque muitas das vezes essas pessoas não estão a ter o plano para a tarefa certa, estão a ter um plano para outra, né? Tipo, para outra problemática, para outra tarefa, mas como têm um plano, acham que essa é a resposta e não voltamos para o sítio de perguntar. Então eu acho que é um bocado estas três tipos de reações com quem eu tenho deparado, vamos assim dizer. Sim. Mas de forma geral posso também acrescentar só que tenho tido várias reações que me têm deixado bastante motivada e com a noção de que se calhar até é possível, não é? Não só é possível, como a probabilidade aumenta. Pronto, é mais nesse sentido, né? Tipo, isto é de sentir que as probabilidades aumentarem nesse sentido. De eu sei que é possível, mas agora há certas respostas que tenho que eu penso, ok, agora eu sinto que a probabilidade aumentou, mesmo que seja 0,01%, aumentou. E isso dá-me essa vontade de continuar também. Bien, gracias Mariana. Sinan.
Eu não sei, ainda vai acrescentar, podemos ouvir outras perguntas se houver. Bien. Llega el momento en que es inevitable, ¿no, Mariana? ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere hacer preguntas? A ver si tenemos algo acá en el chat. Eh, Ahí, no sé si Carlos David está por ahí. Había hecho una... Hola, buenas tardes a todas, muchachas, muchachos. No, esa es la preguntita la que puse yo ahí que eh, ¿puedo hablar? Sí, sí, adelante, te escuchamos. Ah, bueno, es que ahí la puse yo la notica, ¿no? La notica. Primero, un agradecimiento enorme por tan enorme papel que ustedes representan al involucrar este tema tan importantísimo. Y yo lo dije, somos ambientalistas, podemos ser estudiosos del cambio climático, caos climático, colapso climático, crisis climática, como la queramos llamar, pero llegamos tardíamente en el sentido de que solo con el paso de los años y los golpes sufridos colectiva e individualmente somos conscientes de semejante calamidad global. Y no sé si tengamos tiempo o no, porque habrá otras calamidades que no podemos prever en el tiempo científicamente, como el golpe de un asteroide, por ejemplo, ¿sí? Pero estos sí son muy prevenibles de acuerdo a la forma en que la humanidad y la sociedad se conserva con la explotación pues, de los recursos. En todo caso, eso es un drama muy grande que Mariana me hizo caer en cuenta también y aprecio demasiado este grupo, porque es tarde o no es tarde, ¿sí? Es irreversible, no es irreversible. Y esa preguntita también tiene en relación con que qué hacen los gobiernos, qué hace la sociedad, qué hacen las ONGs, porque le cuento que aquí en Colombia, en Medellín, en el Oriente, contamos desde el 2000, después de pandemia realmente, un nacimiento exponencial de ONGs, de organizaciones ambientalistas dedicadas a temas de cambio climático, pero financiadas con recursos oficiales, recursos internacionales, y en realidad no hacen nada por el impacto real con las comunidades, sino que viven de eso. Eso es triste. Entonces, con esta visión que tiene este grupo, son muy escasos los que vamos a encontrar, pero no hay que perder la fe, la esperanza, y les agradezco mucho eso. Mi preguntita era eso, ¿qué visión tienen del gobierno de Petro referente a la posición global que ha manifestado en todos los escenarios, sea con lengua larga o sea muy seriamente que lo ha hecho sobre esa crisis climática, ¿no? Porque aquí podemos saberlo, pero en el exterior, ¿cómo lo ven? Yo no soy del gobierno de Petro, no soy petrista, soy autónomo y somos independientes las juntas cívicas que giran en torno a nosotros. Muchas gracias. Bien, no sé quién quiere. Sinan, ¿quieres contestar? Eu posso começar, mas eu não vou responder, seria um atrevo, uma audácia demais. Eu posso não responder, mas reagir. Ah, há esta separação entre a, a luta hegemónica versus a luta, digamos, das políticas. Portanto, quando uma entidade, qualquer entidade entra, toma poder, uma parte de poder ou engaja com instituições, a minha leitura deste espaço tem um ângulo que não é o que eles fazem, é como é que essa situação
condiciona a luta que eu estou a fazer. É aquela luta da hegemonia, né? Não é as políticas específicas se concordo ou não concordo, tudo isso é interessante, mas não é nesse nível, porque nós fazemos uma luta contra o sistema, então a gestão do sistema não é propriamente a prioridade, mas o que é prioridade é realmente as pessoas com quem eu falo dizem-me que era mais fácil organizar durante Joe Biden do que durante o Trump. Eles não dizem que estas pessoas têm políticas diferentes, mas para organizar as bases, para construir movimento, eles dizem o contexto era mais fácil e agora tornou-se muito mais difícil. Mesma coisa, muitas pessoas dizem na Turquia. Assim, não é que as políticas mudam, mas a luta de classes, ou seja, a relação de poder está de certa forma que dificulta organizar a classe. Portanto, eu não sei do Petro, mas o que eu ouvi várias pessoas a me dizerem é que a presença dele está a facilitar fazer algumas conexões, algumas alianças nas bases. Mas como nós sabemos, a América Latina é cheia destes exemplos, isso também tem um risco de cooptação, ou seja, as pessoas ficarem coladas a esses mecanismos. Portanto, mas esta tensão sempre existe. Aliás, toda a Europa é a história dessa cooptação dos movimentos sociais por sistema e ficarem mais ou menos enrolados no sistema. Mas eu diria que para mim é sempre mais interessante aliás, isso é a posição que eu tenho sobre qualquer eleição que acontece hoje em dia, que é qual dos resultados produz melhor terreno de luta para nós? Não é qual das opções dá-nos melhor políticas públicas ou políticas climáticas ou políticas de género. Isso é um assunto que não é comigo. Essa é importante, mas a pergunta principal para mim é qual vai dar melhor terreno de luta? E nesse sentido é que eu sempre abordo, é sempre nesse ângulo que eu estou a pensar. Portanto, eu estou a fugir à pergunta de pensarmos sobre o papel do governo de Gustavo Petro, porque eu não sei e não estou, não tenho lugar da fala para refletir sobre isso. Mas eu sempre teria este ângulo mais interessante de depender de mim e não depender do outro. Então, para mim quer dizer não é pessoalmente, mim no sentido das bases, dos movimentos sociais e ver qual é o melhor cenário para nós continuarmos com a nossa autonomia e nosso poder popular, como é que podemos construir isso. Eu sempre olho com este ângulo, não sei. Essa é a resposta não é a resposta, é a reação, vá, que eu posso dar. Bien, Mariana, ¿ves? ¿Está bien ahí? Sinan, bien. Bueno, ahí no sé si tenemos más preguntas. Me parece que no. Si alguien más quiere hacer preguntas. Bueno, pareciera que no. Entonces, ya llegando al fin de esta presentación, yo voy a pasar la palabra a Matilde, que nos va a contar dónde encontramos el libro y cómo podemos continuar y seguir estos debates tan interesantes como este que tuvimos hoy con Sinan y Mariana. Matilde. Sí, gracias. Sí, puedes pasar el slide. Pues para quien no me conozca, yo soy Matilde, también soy de Portugal y pues estoy involucrada en el proyecto del libro. Y bueno, el libro, vamos a hacer esto en el final otra vez, pero una otra vez decirle gracias a Polífona Coop, este colectivo maravilloso que nos permitió y que empujó también todo el proceso de traducción y sin lo cual no sería posible tener este libro en español. Entonces, un gracias así gigante mismo.
Bueno, el libro está disponible gratis en el website. Yo puse ahí en el chat, voy a ponerlo otra vez como el enlace más específico y ahí pueden descargarlo gratis. Pues habrá como un botoncito para elegir español y también en portugués, eso editado por la editora Lutas Anticapital, pero en español, pues ahí está. También se puede encomendar una copia física por Bookmundo y ahí todo esto se puede manejar en el website. O sea, si visitan el enlace que puse ahí, all in /get, ahí y eligen el idioma, pues están todas las opciones de cómo obtener el libro, pero solo hacer un resumen pues pueden pedir la copia física por Bookmundo, aunque es más caro porque tienen los costos de transporte, exportación, etc. Em, y bueno, si hay como eventos, y eso lo vamos a hablar después, pues se puede comprar también con descuento en eventos offline. Por ejemplo, yo y Sinan estaremos en Brasil, en Belém, y ahí vamos a tener un montón de copias físicas del libro que pueden comprar. Pero en general, pues lo pueden descargar gratis en el website y difundir con las compañeras. Em, y si quieres encomendar a tu país, pero está demasiado caro, pues podemos habla con nosotras porque quizás podemos intentar conseguir alguna forma de hacerlo, manejarlo para intentar ser más barato, que sea con organizaciones amigas que podrían hacer encomiendas o, bueno, hablen con nosotras y lo vamos a descubrir. Em, y puedes pasar el slide, Antonio. Eso. Sí, y también como pues una invitación de que este libro, como dice Mariana Encina, pues no son necesariamente autores, sino organizador, ¿no? Y el libro tiene una invitación muy concreta, ¿no? De construimos esto en conjunto. Y entonces solo algunos próximos pasos para quienes no han todavía leído el libro. El primero sería para leerse el libro, pues que lo pueden descargar gratis en el website porque queremos llegar al mayor número de organizadoras posible y por eso también lo traducimos al español para que podamos construir diálogo con organizadoras que están, como está en el prólogo, del otro lado del charco. Y eso sería un primer paso. Y también hay una newsletter donde pues vamos poniendo los eventos y los artículos que vamos colgando en el website de Olin, que es un website que también está en construcción en el sentido de que hay un sexto capítulo, ¿no? El capítulo de lo que vamos a construir juntas. Pues sí, ahí invitamos a varias personas a escribir sobre interacciones que hay entre diversas libros con el propio libro de Olin, pero también, más importante, pues una caja de herramientas para cómo construir este último capítulo del libro, para cómo construir este modelo en conjunto, y ahí pues lo pueden encontrar en el website. Y pues la newsletter es una herramienta que utilizamos también para quedarnos en contacto con las personas que han leído el libro, que están interesadas en saber más y en involucrarse y estar pues en este pensamiento. Em, Sí, y también como si puedes apoyar con la difusión, pues el objetivo aquí es realmente que sea más que un libro, en el sentido de que creo que ya estamos pasando por esta fase en la versión en inglés, en el sentido de que ya hicimos un montón de eventos, un montón de talleres, ya hablamos con varias organizadoras y ahora estamos iniciando el proceso de difusión casi desde el cero, digamos para la edición en español, o sea, con organizadoras pues de Latinoamérica, etcétera. Pues entonces, si tú has leído el libro y te identificas
con la tarea en sí misma. Tenemos que hablar, punto número 1. Puedes enviarnos un correo, también está en el website, pero también apoyar con la difusión, que sea pues enviárselo a tus compañeras, pero también algo que creo que es importante y que es bien interesante también, le invitamos a escribir recensiones al libro y a los debates que plantea también, o incluso pues ayúdanos a organizar un evento en tu país o región. Y esto puede ser pues, claro, las presentaciones, ¿no? Para que los debates del libro puedan llegar a más organizadoras, pero también quizás explorar formas de implementar pues este libro, la implementación de este último capítulo que tenemos que hacer juntas y que explícitamente hay esa invitación en el libro. Más que todo, pues subrayar que el libro tiene como objetivo ser una herramienta de reclutamiento para esta tarea, más que pues un libro. Esta es solo una forma, ¿no? Entonces, un poco esta invitación. Sí, y creo que puedes pasar el slide. Sí, y solo unos próximos eventos que van a acontecer alrededor del libro en español, de la edición en español y en portugués, que están más o menos lanzados al mismo tiempo. Em, Miércoles habrá una presentación en Madrid del libro en español. Sábado una presentación en Barcelona también del libro en español, ya con talleres que estamos organizando con las compañeras de una organización, la ACTE, que ha leído el libro y pues está interesada en implementarlo, ¿no? En crear esos diálogos. 10 de noviembre, pues estaremos en los segundos encuentros de ecosocialistas de Latinoamérica y del Caribe y vamos a hacer una presentación también. Ahí va a estar Vane y otras personas que están aquí también. Eh, y, mm, y vamos a estar también en Rio, en Brasil, y ahí pues tendremos también, vamos a hacer varias presentaciones y vamos a estar dialogar con varias compañeras de ahí, y ahí tenemos también varios ejemplares del libro, y pues si alguna de ustedes va a estar en alguno de estos sitios, de alguno de estos lugares, pues entremos en contacto porque realmente si has leído el libro y si te interesó, ¿no? Si te entusiasmó la propuesta, tenemos que hablar. Pues eso queda un poco la invitación ahí. Y paso el slide. Sí, y paso de vuelta a Vanessa. Gracias, Matilde. Bueno, llegamos entonces al fin de esta actividad. Queremos agradecer muchísimo, una vez más, a Polífona, que puso todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su amor en hacer la traducción de este libro hacia el español, que nos facilita esta gran tarea que es comunicarnos en distintos idiomas. Agradecer también a los compañeros que estuvieron en la parte técnica, Antonio, que estuvo en en la parte técnica, Matilde también. Eh, Gracias por todo el apoyo técnico y a las intérpretes que siempre hacen este trabajo maravilloso de traducir lo que decimos. Eh, Ahí entonces agradecemos a Blandín, a Adriana, a Luza y demás compañeros que estuvieron en esta tarea de traducción en la actividad de hoy. Y bueno, agradecer muchísimo a Mariana y a Sinan por compartir sus ideas, su entusiasmo y en estar convocando a todos nosotros a construir esta revolución posible
en estos días tan difíciles a que nos enfrentamos. Y agradecer también a todos que estuvieron presentes, que estuvieron ahí atentamente escuchando a las intervenciones. Y bien, invitarles una vez más a que puedan hacer con que el libro llegue a más organizaciones, a más militantes, y que podamos seguir construyendo este proyecto juntos. Muchas gracias.